Queridos amigos, minhas queridas, não estamos sós. Quando acessei a carta do Papa Economy of Francesco, dirigida a um evento internacional programado para acontecer na cidade de Assis com esse mesmo nome, por uma economia segundo Francisco, se tornou evidente que o Papa quis afirmar a identidade entre os dois Franciscos, a vida de São Francisco de Assis e o pensamento do Papa Francisco sobre como deve ser ou organizar-se e funcionar a economia do futuro. De imediato, me veio também que seria apropriado dar a essa reflexão o título com que a comecei: Não estamos sós. Se impõe esse título porque, ao ler a carta, se tornou evidente para mim que havia também uma outra identidade. Uma identidade entre a proposta dos dois Francisco e, portanto, do evento que deve ocorrer em março do ano que vem, em Assis, com a nossa proposta por uma civilização participativa e solidária. Esta identidade se tornou evidente não apenas no nome, por uma civilização participativa e solidária, e o nome de uma economia segundo Francisco, mas se tornou evidente ao comparar o conteúdo da carta com o conteúdo de nossas propostas publicadas em nossa rede social, em meus livros, especialmente no livro Participação e Solidariedade. E mais ainda, num livreto que devo estar publicando em breve, em português e possivelmente online em inglês, intitulado Por uma Civilização Participativa e Solidária, a Proposta. Como foi o exemplo de vida de São Francisco e sua herança ao mundo, todos sabem, todos conhecem. Nesse momento em que todo mundo se volta para salvar nosso planeta da destruição e para a repulsa à extrema ganância que leva à concentração de tudo nas mãos de poucos e gera a exclusão de muitos, no mundo de abundância, enquanto tantos são relegados à extrema pobreza, à fome, à doença e à morte. O Papa Francisco, em sua carta por uma economia segundo Francisco, expressa seu desejo de encontrar-se em Assis com quantos estão a formar-se e começam a estudar ou pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não matar, que inclua e não exclua, que humanize e não desumanize, que cuide da criação e não a destrua. E prossegue em sua carta: um acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecer-nos uns aos outros e que nos leve a estabelecer um pacto para mudar a economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã. Apenas me referindo nesta reflexão a esses dois parágrafos iniciais da carta do Papa, porque ofereço a você, meu querido amigo, minha querida, como anexo à íntegra dessa carta em meu site, que você pode acessar, através do qual você pode acessar o site do próprio Vaticano e em minha página no Facebook. Apenas me referindo a esses dois primeiros parágrafos, dizia: estou seguro que há de ser a solidariedade ou o processo de amorização do mundo. O amor não apenas como sentimento, paixão ou emoção, mas o amor como componente essencial da própria natureza humana,
há de ser o amor, esta alma por que clama o Papa a animar a economia do futuro, ou a civilização de que a economia é apenas uma parte. Esta é a primeira identidade, o amor como alma da economia ou da civilização do futuro. Da mesma forma, quando o Papa Francisco propõe uma economia que inclua ao invés de excluir, que transmita vida em vez de morte, que humanize ao invés de desumanizar, e, enfim, que cuide da criação ao invés de destruí-la. Novamente, meus amigos, minhas queridas amigas, sinto que não estamos sós ao propor que o direito universal à participação, onde a solidariedade se transforme num princípio jurídico, como única forma de viabilizar a justiça, de acabar com a economia concentrada, esta que produz a exclusão, a desumanização, a destruição da natureza e a morte. Não, meus queridos amigos, minhas queridas, não estamos sós. Junto com a massa de consciência, essa massa de consciência que cresce no mundo, independentemente do lugar, da raça, da crença, da idade ou de qualquer outra limitação, cresce em favor de uma economia ou uma civilização que produza a participação, a humanização, a justiça, a paz e a solidariedade, o amor. Junto a essa massa de consciência, meu querido, minha querida, se levanta conosco, como outros líderes já o fizeram, mas se levanta agora a poderosa voz do Papa Francisco. Não estamos sós. Não podemos esmorecer nesse esforço de dar a nossa contribuição, cada um no espaço de que dispuser, para o fortalecimento desses valores e sua transformação em meios, formas, instrumentos da economia do futuro e de toda a organização social ou da civilização. Para que essa transformação aconteça, no entanto, não é suficiente ter consciência individual, praticar a solidariedade caritativa ou apoiar a participação como reivindicação social. Mas enquanto os sistemas, sejam políticos, sejam econômicos, sejam ideológicos, ou pretensamente técnicos, ou até pretensamente científicos, considerarem concentrando e excluindo, se fortalecendo ou sendo fortalecido, e se impondo sobre o mundo, sejam esses sistemas, a economia, a política ou qualquer dos demais componentes da civilização, ou ainda, enquanto continuarem estes sistemas sendo aceitos como justos ou normais pelas consciências individuais ou pelas instituições, dentre elas as universidades, as igrejas ou os meios de comunicação, e cito essas instituições por sua importância específica enquanto criadoras da nova ciência e formadoras das consciências individuais e coletivas, enquanto isso continuar acontecendo, não acontecerá a economia segundo Francisco ou a civilização participativa e solidária. No entanto, meus amigos, essa transformação dos valores em meios e instrumentos de uma nova economia e, mais amplamente, de uma nova civilização, então sim, torna-se possível que essa transformação aconteça. Quando propomos a economia e todos os demais setores da organização social desconcentrados e cooperativos para substituir
A competição e a concentração que excluem, que desumanizam, que matam e degradam a natureza, é a porta que está sendo aberta para viabilizar a nova economia ou a nova civilização. Acesse nossa proposta por uma civilização participativa e solidária, contida em nosso site e em nossa página do Facebook. Você pode conferir parte da carta do Papa Francisco por uma economia segundo Francisco. Reflita, comente, compartilhe. Você, nos minutos que dedicar a esta causa, estará dando sua preciosa contribuição por um mundo melhor, uma nova economia, numa civilização participativa e solidária. Meu grande abraço.